Chega mais, porque tá no ar mais uma edição do nosso Band Placar, que tem oferecimento Band Bet. Segunda-feira, preparação e expectativa altíssima para as semifinais da Copa do Mundo de Clubes. E tem um cara, Berna, que eu acho que independente do resultado do Fluminense amanhã, é o maior vencedor e sai ainda maior desse campeonato, que é o Renato Gaúcho, treinador do Fluminense, criticado às vezes com muita razão, às vezes elogiado também, mas vem fazendo e vem surpreendendo muito. O Renato não repetiu a escalação desde o começo do Mundial, muito por conta, faltou peças ali, desfalques, cartões amarelos, mas ele tem feito um bom trabalho, tem surpreendido junto com o Fluminense e conseguiu encaixar essa equipe. Tá todo mundo correndo, tá todo mundo motivado e o Renato vai ser difícil aguentar. Já tem sido difícil, né? Mas o torcedor do Fluminense está adorando. Quem é Renato Gaúcho? Essa é uma pergunta que é válida. É um personagem que está por aí no mundo do futebol há muito tempo, né? Mais de 40 anos. Sim. Como jogador, ele brilhou, é o maior ídolo da história do Grêmio, na final do Mundial de 1983, marcando os 2 gols na vitória de virada do tricolor gaúcho sobre o Hamburgo. Depois foi jogar no Flamengo, foi campeão brasileiro, bola de ouro, inclusive, em 1987. Foi para a Itália, não deu certo, voltou para o Flamengo, aí jogou no Fluminense, no Cruzeiro, no Atlético Mineiro. No Fluminense, ele vira ídolo depois de marcar o gol de barriga na final de 95, né? E aí ele vira jogador e técnico em 96. Quando o Fluminense cai no Campeonato Brasileiro, ele era técnico. Ele até falava, não, o Fluminense vai escapar, eu vou andar pelado pelas ruas de Ipanema. Ele falou isso à época, né? E não deu certo, o Fluminense acabou sendo rebaixado. Depois virou a mesa, disputou a primeira divisão em 1997. E aí ele vira um técnico que ultimamente tem passado por clubes em que ele foi ídolo como jogador, né? Então, no Grêmio, por exemplo, ele ganha uma Libertadores em 2017 com um trabalho muito baseado no que foi deixado pelo Roger Machado, né? Que ganha a Copa do Brasil em 2016. E aí, o time do Grêmio era bom, né? Muito por mérito do Renato, inclusive, né? Aquele time que teve o Luan como rei da América, o Arthur. Era um bom time. Marcelo Groi arrebentando no gol e tal. E conquista aquela Libertadores da América, em cima do Lanús, né? O adversário era fraco, mas o Renato não tem nada a ver com isso. E aí ele segue a carreira dele como treinador no Grêmio, no Fluminense e no Flamengo. 3 clubes em que ele foi ídolo como jogador, né? Então é um cara que gosta de se sentir em casa. Claro, ele se sente em casa no Rio de Janeiro, ele tem uma identificação muito grande com a cidade maravilhosa, mas no Fluminense especificamente ele se sente muito bem, né? Tudo por causa daquilo que eu falei de 1995, né? Então, assim, é um técnico que tem muitos altos e baixos na carreira, né? Em 2019 ele foi humilhado no Maracanã pelo Flamengo do Jorge Jesus, perdendo por 5-0 e só não caiu porque era o Grêmio. É o Grêmio. Ele tem uma estátua na arena do Grêmio. É o Grêmio e é o Renato. Exato. Então, ali, o torcedor do Grêmio adora o Renato, né, por tudo que ele construiu no clube. Mas é um técnico muito irregular, que repete esse discurso, né? Me dei 200 milhões, aquela coisa toda. No Flamengo, em 2021, ele teve mais do que 200 milhões e perdeu tudo. Perdeu a Copa do Brasil, sendo humilhado pelo Atlético Paranaense do Maracanã, perdeu o Brasileiro, sendo humilhado pelo Fluminense e perdeu a final da Libertadores para o Palmeiras. Mas é um técnico que vem se adaptando às circunstâncias nessa Copa do Mundo de Clubes, né? Ele não gosta de falar sobre tática, mas o Samuel Xavier fala, né? E falou depois do jogo contra a Inter, a gente quis espelhar a Inter, jogando com 3 zagueiros. Deu certo, ele repetiu a fórmula no jogo contra o Al Hilal. Acho legal também. Tem muito técnico muito vaidoso, talvez o Renato seja um desses, mas ele conseguiu entender a importância e o espaço do Thiago Silva. Dá para criticar várias coisas do Thiago Silva, eu não gosto muito do perfil do Thiago Silva, mas o tanto que ele tem sido importante para esse time, principalmente no duelo tático e defensivo, é absurdo, Berna. E o Renato está deixando o Thiago contribuir para a equipe. Ele não está falando, não, só eu vou falar aqui. Não, o Thiago é importante, o Thiago sabe, então o Thiago está ajudando. Eu acho o Thiago Silva, Isa, um dos melhores zagueiros da história do futebol brasileiro. Sim. É um cara que, foi ídolo no Milan, ídolo no Chelsea, ídolo no Paris Saint-Germain, e no Fluminense nem se fala. É um jogador que não foi driblado ainda nessa competição, né? Então, assim, ele é um baita zagueiro ainda, né? A gente pode abordar a questão lá de 2014, quando era capitão
e chorou antes da disputa de pênaltis entre Brasil e Chile e tal. Houve um desequilíbrio emocional, não só dele, né? De todo mundo. Afinal, a pressão era muito grande para o Brasil ser campeão em casa e o time estava muito desarrumado e os jogadores sabiam disso, né? Então, acho que há um contexto a ser analisado ali. Mas ele é uma peça fundamental, né? Contribuindo, inclusive, com ideias no campo. Sim. Quando ele fala no jogo contra a Inter que o Fluminense tinha que jogar numa linha de 5, já vinha jogando, na verdade, mas com 4 jogadores no meio de campo, com o Everaldo fazendo a cobertura por um dos lados e o John Arias, que, segundo o Thiago Silva, estava mortinho, sendo o jogador mais à frente, né? Então ele tem contribuído, ele tem experiência para tal. Pode vir a ser um técnico, a gente não sabe disso. Sim. Mas é um jogador fundamental nessa espetacular, né, campanha do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes. Claro que a BandBet está com você nesta amanhã, às 4 da tarde, no MetLife Stadium em Nova Jersey. O Fluminense enfrenta o Chelsea com o mando. O Fluminense é o mandante, né? Então aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e você será direcionado para a capa do site bandbet.bet.br. E já está tudo lá, tá? Com as melhores odds do mercado para Fluminense e Chelsea. Fluminense pagando R$5 neste momento para uma vitória no tempo normal contra 1,67 do Chelsea, que é favorito, evidentemente, as odds traduzem isso. Mas dá para o Fluminense. O Fluminense já ganhou da Inter, vice-campeã europeia, eliminou o Al Hilal, um time com investimento europeu na Arábia Saudita e pode sim passar pela equipe do Chelsea. Então aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e faça a sua fezinha nesse jogo, porque vale uma fezinha. Divirta-se no site da BandBet. Isa, tem Copa do Mundo de Clubes amanhã, mas hoje tem jogo importante pela Série B do Campeonato Brasileiro, né? 9 da noite, 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Duelo entre América Mineiro e Atlético. Isso. O Atlético é o lanterna da competição. Muito bom. O América Mineiro é o nono, tem alguns desfalques, é verdade, mas o Atlético é favorito, Bernie. E essa Série B tá tão emparelhada, tá tão equilibrada que 3 pontos deixam o América lá perto do G4 e 6 pontos colocam o América na zona de rebaixamento. Então, qualquer pontinho ali tá fazendo a diferença. O jogo vai ser no Horto, né? No Independência. Para quem não sabe, o Atlético é um time que subiu da Série C de São João del Rei e vinha mandando jogos no Independência, que é o mesmo estádio, inclusive. Treinado pelo técnico Rui Duarte, é um time fraco. Outro né? investimento. Outro investimento, é um time de Série C, disputando a Série B e vai jogar contra um adversário que é bom. Né? Treinado pelo Anderson Moreira, o América ele tem uma ausência importante, você falou sobre os desfalques, que é o William Bigode, né? O centroavante do time é aquele mesmo, que jogou no Palmeiras, no Cruzeiro, no Corinthians, no Atlético e vários times aí do futebol brasileiro. Mas tem o Figueiredo, jogador que era do Vasco da Gama, que está jogando muito bem. Foi centroavante, inclusive, na última partida contra o CRB. Tem o Miguelito, ex-jogador do Santos também. Então, é um time muito bem ajeitado pelo Anderson Moreira. Eu destaco também o bom trabalho que vem desde o Campeonato Mineiro do goleiro Matheus Mendes. Fez um Campeonato Mineiro espetacular e vem fazendo uma Série B também muito boa. É claro que a BandBet está nessa com você. Como disse a Isa, o jogo começa às 9 da noite em Belo Horizonte. Aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e você será direcionado para a capa do site da BandBet. Uma vez na capa do site, a gente vai mostrar para você agora, você clica aqui no botão Brasileirão Série B e você tem aqui já as odds para América Mineiro e Atlético, tá? Com o América Mineiro bem favorito, com uma boa odd aqui, 1,73, tá? Para um time que é tão favorito assim, é uma odd muito boa. O Atlético está pagando 5,25 contra 3,40 no empate. Aqui a gente vê uma possibilidade maior de dar América Mineiro. O que você sempre fala por aqui, Isa? Tem que jogar com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Valeu!